Deus tem coisas tremendas para fazer na nossa vida, na nossa família, juntamente com todos aqueles que estão ligados a nós. Diga a todo mundo que estiver na minha proximidade, será abençoado pela unção que vier sobre a minha vida. Eu vou derramar sobre quem estiver por perto. Amém, amado? Você crê nisso? É bom demais crer, hein? Quando eu falei que tinha crente aí, ó. Aleluia. Final de ano o povo fica mais crente ainda, né? Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Rabassuri bacia cantarabai. Larasuri balashiri calabai. Nike o the res. Nike o the res. Larasube cantarabai. Nei calarasuri bas. Nei calarasuri balai. Sei parradai. Nei caduri macebra cai. Nei calarasuri canta. Nei calashuri balai. Nei casiri o the res. Vocês começaram a fazer esse barulho tremendo. E apareceu, sinceramente, apareceu na minha frente uma porta enorme, mas muito grande. E era uma porta dourada. Parece muito aquelas portas que tem em Israel. Quem foi para Israel ou viu alguma fotografia sabe. Os portais são muito altos, né? Porque são os portões de entrada da cidade velha. Só que elas eram douradas. E à medida que vocês foram gritando, fazendo barulho, eu comecei a rir, porque ela foi se abrindo com o barulho de vocês. Ela foi se abrindo. Há uma liberação de Deus para a sua vida, para a sua casa. Eu não sei o que você está precisando, mas eu vi a porta se abrindo. Essa porta é uma grande liberação. Uma grande liberação. Você vai passar por ela e vai pegar o que você nunca pegou, vai tocar no que você nunca tocou, vai receber o que você nunca recebeu e vai glorificar o nome de Deus como você nunca glorificou. Você vai falar, Mamoshi Bred Anou, que é Bed Ahai. Só há um Deus e esse Deus é o meu Deus. Ora Baraquechebekai. Lucicobodou, que é Medicala sobrecanta. Nikidubricanta Arabai. Céus e terra vão tremer, mas a glória do Senhor vai se manifestar. Ele diz, nada pode impedir quando eu começo a operar. Nipadou, Rebeque, Anobe, Cantalabai, Xeneque, Oderimahai. Ele diz, o impossível vai acontecer. A prosperidade, a graça, a manifestação, a realização de Deus vai estar ao seu favor. Ao seu favor. Você vai dizer, Senhor, eu nem mereço tudo isso. E Ele vai dizer, não é porque você merece, é porque eu te amo. É porque eu te amo que vai acontecer. É porque eu amo a sua vida e quero ver você bem que vai acontecer. Então prepara a tua família, prepara o teu povo, prepara aqueles que andam com você. Diga para eles a palavra, não negue a palavra, declare a palavra para eles, aquilo que é promessa de Deus, porque eles vão entender quando acontecer que Deus se levantou, estabeleceu para que vocês vivam um novo tempo. Um novo tempo. Nasceu que é bed na raio. Nasceu que bed anda na raça. Eu não sei porque está falando no meu ouvido. Povo que eu escolhi. Povo que eu escolhi. Povo que eu escolhi. Então eu sei que se ele está falando isso é porque ele olhou para o povo, olhou para os brasileiros, olhou para o nosso povo aqui da igreja e disse, eu escolhi você. Não se preocupe. Tudo está na minha mão e eu controlo todas as coisas. A Bosch Black da Hassubi. Ainda que passe pelo vale da sombra, Rabou que Messi Antahai, você não vai temer mal algum. Shebek Naya sobrecanta, porque eu vou estar com você lá no meio, Rabou de Bekanai. E aí eu quero ver quem mexe com a tua vida. Halá, Selaibás, e que eu soube cantarabás. No que me de Corochovia. Nikodobihai. Não há porta que fique fechada.
nem ninguém que possa segurar. Quando eu começo a liberar, eu ainda sou o Senhor. Leis não mudam a minha visão, pessoas não mudam a minha visão. Eu sou o Senhor. Faço quando quero, como quero, e quando já não quero acreditar. Não fique olhando para os lados, olhe para cima. Eu ainda sou o Senhor. Minha palavra ainda é uma só. Ah, mas o Senhor prometeu, mas o Senhor disse que faria. Eu disse, não só disse, mas vou fazer. Sou eu que quebro o jugo, sou eu que desfaço o laço, sou eu que movo a terra, seco o mar. Espera por mim, e você vai ver a minha glória e receber do meu poder. Você sabe quem sou eu? Sou o Senhor que começou uma grande obra e não volto atrás, vou até o fim. Tem gente que pensa, não, ele não faz, ele não tem poder, ele não é mais o mesmo. Mas eu digo para você, eu ainda sou Deus. Eu mando, estabeleço e vou realizar. Epadará sub cantarabai, Nessia sob a sébia canta, Narácia o cobodô que labrácia na macara sébia. Há um Deus sobre essa terra, e Ele não se deixa escarnecer. Ele ainda tem poder para comandar e desfazer. Aonde está a sua fé, meu irmão? Aonde está a sua fé? Em quem você tem colocado a sua fé? Se for em Deus, espera no Senhor, confia nele, e mais o Senhor o fará. Nós não precisamos disso. Ele é Deus, Ele faz. Eu creio que Deus está movendo muitos corações. Eu estava conversando até com o pastor Fábio no começo, falei assim, nossa, parece que o Brasil virou assim rápido, é muita gente orando, é muita gente não orando, é um movimento totalmente estranho. E aí a gente começou a conversar e falar, quando Deus quer mover o povo, como Ele faz, né? Ele bagunça tudo para depois desbagunçar. Ele primeiro agita tudo para depois desagitar. Apóstolo, tem certeza? É só você ler a Bíblia. Já leu a Bíblia? Toda vez que o povo desobedecia, se distanciava, eram levados cativos, acabavam ficando presos em vários lugares, eram judiados e tal, mas toda vez que o povo clamava, Deus ajuntava o seu povo embaixo das suas asas, e o inimigo não tinha mais poder sobre eles. E muitas vezes Deus permitia que eles sofressem, só para eles lembrarem quem é o Deus da sua vida. Quem é o Deus da sua vida? Então hoje, comece a dizer para você mesmo, eu sei quem é o Deus da minha vida. Meu Deus não é mamon, meu Deus não é poder, meu Deus é o Senhor de todas as coisas. É a Parhanushidai, aquele que pode todas as coisas, e a quem nada pode ser impedido. É aquele que era, sempre o será. Não tem como medir força com Ele. Na verdade Ele deixa o povo pensando que tem, mas não tem. Ele permite, Ele deixa, mas na hora certa Ele puxa a cordinha e tudo volta ao lugar. Fica tranquilo, clame ao teu Deus, adore a Ele, faça da sua vida realmente o estandarte da glória de Deus, e Ele vai te mostrar o tamanho do poder que Ele tem, e o que Ele quer fazer, como Ele quer mudar a sua história, como Ele quer estabelecer a sua vida de uma forma especial. Diga, eu creio que Deus já está operando na minha vida. Amém? Porque as pessoas querem que opere um monte de coisa, mas primeiro deixa Ele operar na sua vida, deixa Ele converter o seu coração, deixa Ele abençoar a sua família, a sua casa, e depois o restante virá. Buscai a Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje a gente tem um casal de pastores aqui nos visitando,
pastor Eduardo Frank e a pastora Luciana, né? Fica de pé, por favor. Esse casal maravilhoso, são brasileiros, pastores, estiveram no Egito, né? Por quanto tempo vocês estiveram fora? 1 ano e meio. E a gente sabe as dificuldades que a gente passa na nossa nação, mas eles conhecem um pouco, não só daqui, mas lá de fora também, e não é muito fácil. Então você que gosta, né? Ore por pastores missionários, por famílias que saem para levar a palavra, porque nós ficamos tão acomodados que a gente nem percebe que precisa de algumas coisas, né? De alguns esforços, que nós precisamos realmente amar a Deus sobre todas as coisas, ir além. Eu confesso que eu estive no Egito há muito tempo atrás, e eu não ficaria lá se fosse eu, né? Pelo que eu vi lá, os comportamentos, a forma do pessoal, como eles olham para as pessoas cristãs. Eu não sei, hoje talvez já esteja bem diferente, não sei, mas não era, eles são muito mais muçulmanos, e às vezes nem a religião em si, mas tem outras religiões lá e tal, e eles eram meio severos com a gente, né? E eu falo assim, nós aqui no Brasil ainda estamos tranquilos, a gente ainda, né, fala o que quer, pensa o que quer, ainda está começando a ter uns problemas, mas ainda é bem pouco perto do que o pessoal passa lá fora. Então ore pelos missionários, peça a Deus que os abençoe, que seja aí um tempo legal, né, de restauração, de apoio. E eu sei, né, o Brasil foi declarado como um celeiro, né, de missionários para o mundo. E você? O que você está fazendo aí sentado? Para ser missionário no mundo, primeiro tem que ser missionário onde? Em casa, né? Tem que começa com o vizinho do outro lado, começa em algum lugar. O pessoal vai fazer célula e diz, ai apóstolo, tem mais um dia para ir na igreja, o dia da igreja e o dia de ir na célula. Não, amado, entrega o teu coração na mão de Deus, deixa Deus te usar para salvar, libertar, curar, restaurar, transformar, e Ele vai cuidar de você. Ele vai te mostrar a alegria que é cada vida que se entrega, cada família que é transformada, cada casal que está separado e é restaurado. Você vai começar a sentir alegria nas pequenas coisas juntamente com Deus, tá bom? Então, acredita nisso. Deixa eu falar para você, eu coloquei como tema a perfeita paz. Diga, a perfeita paz. É engraçado, né? Eu lembro uma vez que eu vi uma fotografia, tinha duas fotografias, né? Um passarinho lá num galho, num lugar bem calmo, graminha embaixo, né? E ele estava lá em cima, e mostraram essa figura. E depois uma outra figura, tinha uma cachoeira muito forte, e no meio dessa cachoeira saía um galho, e esse galho atravessava as águas da cachoeira, e tinha um passarinho lá, cantando. E aí, pensando nisso, eu vi escrito embaixo assim, para você, qual dos dois é a perfeita paz? O passarinho lá no galinho, com um matinho embaixo, tranquilinho, ou no meio daquela cachoeira, aquele monte de água, um galho saindo, o passarinho sentado e cantando? E lógico que a gente, primeira coisa que pensa é a graminha, o galinho, fica ali, né? Ninguém mexe, ninguém atrapalha, né? Canta se quiser, se não quiser não canta, come o que quiser. Mas aí a gente lembra da palavra de Deus, que Ele diz que estará conosco em qualquer lugar. Se passar pelas águas, não vai submergir. Se passar pelo fogo, não vai se... Qual é o melhor lugar então? É onde Deus estiver se manifestando. É onde Deus estiver se manifestando. Porque naquele momento, aquele passarinho estava num lugar tão agitado, mas ele estava cantando. Por quê? Porque ele estava em paz. E essa paz é o que Deus quer colocar dentro do seu coração. É a paz de você entender que não importa o local que você esteja, você estando com Ele, essa paz vai reinar, essa paz vai se estabelecer, essa condição será diferenciada. Então deixa eu ler para você aqui no Salmo 107. Ao Salmo 107, eu vou ler pulando alguns versículos para não ler tudo, que é muita coisa, tá bom? Salmo 107, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. No 4, andaram desgarrados pelo deserto,
por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou para o caminho direto, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas à sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. 30. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente a benignidade do Senhor. Está no 43, tá? Quem é sábio. Aí a gente para um pouquinho. Como nós vamos fazer para viver a perfeita paz? A gente começa a pensar, nós vamos ter que reconhecer o Senhor da paz. Quem é o Senhor da paz? Jesus. Jesus é o Senhor da paz. Então eu preciso começar a reconhecê-lo. E quando eu olho para essa palavra, eu começo a perceber, quem conhece a Jesus é um adorador. Olha o que ele fala no versículo 1: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então peraí, quem reconhece a Jesus, ele mesmo no meio da dificuldade, no meio dos dias difíceis, ele continua adorando a Deus. Porque quando ele adora a Deus, é uma declaração, é uma demonstração, e isso fortalece ele. Quem reconhece Jesus, se arrepende e se restabelece. Quando ele conhece a Jesus, ele sabe que Ele é o único e verdadeiro caminho. Então ele se arrepende, se ele anda por caminhos tortuosos, e quando ele se arrepende, ele se restabelece. Olha o que ele fala no 4: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos, sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por um caminho direto, para irem à cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então eles reconheceram, no meio da dificuldade, no meio das coisas mais complicadas, eles reconheceram, e o Senhor entrou em socorro deles, deu uma restaurada na estrutura deles. Olha a importância de você reconhecer, ou melhor, se arrepender para se restabelecer. Se você não tiver esse posicionamento de reconhecer que não está legal, que precisa de uma mudança, que depende do Senhor, você não vai se restabelecer. Você vai sofrer, vai achar que nunca vai acabar aquele período ruim da sua vida, porque você vai ficar batendo na mesma tecla, se firmando na mesma situação, e isso não muda. Se o mundo aí costuma dizer, se você quer uma colheita diferente, mude a semente. Se você quer uma colheita diferente, você vai ter que mudar a semente. Se você continua fazendo as mesmas coisas, se você continua andando no caminho torto, se você continua sofrendo, mas achando que é o lugar certo, você nunca vai sair dele. Por isso, quem se arrepende se restabelece. Quem reconhece Jesus, liberta sua alma. Quem reconhece Jesus, ele tira o peso do seu coração, dos seus sentimentos, daquilo que muitas vezes foi formado na vida dele, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Quando ele está falando de alma, nós estamos falando de sentimentos, e os sentimentos são formados. Ninguém nasce com uma alma estabelecida, ele forma ao longo do tempo, ele vai formando, ele vai conhecendo pessoas, situações, ele vai tendo medos, vai tendo alegrias, isso tudo vai formando nele, o quê? Seus sentimentos. Porque tem pessoas que quando ouvem um barulho, já se assustam,
porque um dia ele teve um acidente, aquele barulho marcou ele, machucou ele, firmou que vinha algo ruim depois. A alma, ela marca muitas coisas, situações difíceis de relacionamento no casal, muitas vezes pai com filhos, filhos com pais, amigos, pessoas que foram, abusadas e etc, ficam marcadas. Mas ele fala, quem reconhece a Jesus, liberta a sua alma. Por quê? Porque ele começa a ter agora alguém que cuida dele, alguém que entra no íntimo, na divisão da alma e do espírito, e começa a lavá-lo, libertá-lo, restaurá-lo, transformá-lo, para que ele possa viver a promessa verdadeira. É outra coisa, né? A gente às vezes vê pessoas aí que estudam tanto, irmão. Eu tinha um amigo que ele fez 3 faculdades, e quando ele terminou a 3ª faculdade, eu falei para ele, agora deu, né? Tipo, já foi. Ele falou assim, não, eu acho que para mim me tornar completo, eu precisava de mais uma. Mas eu conheci um outro senhor, que ele não teve nem o colégio direito, e ele se tornou dono de uma empresinha, e a empresinha cresceu, e ele se tornou doutor sem nunca ter feito nada de escola. Por quê? Pelo volume de dinheiro que ele carregava no bolso, de poder que ele tinha com aquela empresa. E aí a gente fala, peraí, nós humanos ficamos tão presos a certos comportamentos, que a gente acredita que se não for daquele jeito não vai acontecer. Quem reconhece Jesus, vence o impossível. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Jesus está louquinho, modo de falar, né? Não está louco não, mas de repente está desejando muito fazer você vencer o impossível. Eu não falei para você? O cara faz 3 faculdades e acha que não está completo, o outro não faz nenhuma e vai lá e vence. Jesus quer dar a você a resposta que você precisa, sabe? Quer mostrar para você que independente de onde você mora, você vai ser feliz, independente de onde você anda, você vai ser feliz. Você vai ver que a felicidade já está dentro de você, e você precisa apenas trazê-la para fora. Por quê? Porque o impossível Deus vai fazer por você, vai mostrar para você, vai estabelecer para você, e isso muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Ah, mas eu era jovem e não tinha nada. Eu também era garotão e não tinha nada, vivia apertado, com dificuldade, blá blá blá. Meu pai ficou doente, teve que comer de cesta básica do vizinho. Aí vai trabalhar, todo o dinheiro que ganhava, todo, pegava o envelopinho fechado, dava na mão da minha mãe, porque ela precisava do dinheiro. Mas você que trabalhava, mas eu morava naquela casa, eu comia naquela casa, ela lavava minha roupa e cuidava de mim. E se ela cisma de me cobrar, o dinheiro que eu ganhava não pagava. Então ela chegava lá e falava para mim, meus irmãos, dá o envelope. E a gente não pegava um centavo, dava inteirinho para ela. Aí ela olhava, eu ganhava 500 mil cruzeiros, 500 alguma coisa. Ela tirava assim 5 e falava, ó, segura quando você precisar, tá bom? Eu falava, tá bom, estou aqui vivinho, não morri, não tive problema, fui um cara todo certinho, nunca fiz coisas que prejudicaram pessoas. Aí você fala assim, o que aconteceu? Precisou ser ladrão? Não. Precisou machucar os outros? Não. Precisou ferir alguém? Não. Não precisou. Porque você tem que entender que quando você começa a andar no caminho com Deus, Deus começa a te dar vitória sobre o impossível. A tua mente será restaurada, teu coração será restaurado, tua visão será restaurada, os projetos serão estabelecidos. Mas tem gente que vive pelos outros. Ah, mas o outro faz, mas o outro... Para com isso. Deus tem um propósito maravilhoso com você, com a sua casa, com a sua família, com aqueles que estão ligados a você. Abre o seu coração para isso. Quem reconhece Jesus se estabelece na bonança, porque encontra um porto seguro, ou um porto desejado. É importante você entender isso. Jesus não é o amiguinho, nem é o coleguinha do domingo, nem é aquele médico da aflição. Não, Ele é teu companheiro todo dia.
Ele pagou o preço da tua salvação e quer andar com você de manhã, quer andar com você de tarde, quer andar com você de noite, quer andar com você no dia da tribulação, quer andar com você no dia da alegria, quer andar com você no dia do projeto dos sonhos. Ele quer estar com você. Ele não olhou para você como se você fosse apenas, tão somente, um amiguinho momentâneo, não tem outro melhor, vai com esse mesmo. Não, não. Ele olhou para você e tornou você filho de Deus, herdeiro. Você não era nada, você era um mísero pecador, mas o dia que você recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, naquele dia você foi aproximado novamente de Deus, deixou de ser criatura para ser filho, para viver uma nova herança, um novo tempo. Então isso precisa entrar no nosso coração. Olha o que ele fala no 21, louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, ofereçam sacrifícios de louvor, relatem as suas obras com regozijo. Quando você está com uma pessoa que você gosta, você fica triste ou fica feliz? Feliz, né? Você fica feliz. Então ele fala aqui de uma forma clara, oferece sacrifício de louvor, relata as suas obras com alegria, com regozijo. É tempo de alegria, é tempo de você dizer obrigado, Senhor, passou esse ano, e eu cheguei agora, é o último dia desse ano, e eu estou aqui, e passou dificuldades, e eu fui vencendo, fui lutando, eu tive problemas, eu passei pelos problemas, eu alcancei objetivos. Não importa o tamanho do problema, importa que você passou por ele. Você passou. Mas pode vir outro, ainda não acabou. O mesmo Deus que começou a obra é fiel para terminá-la. Ele vai com você até o fim. Isso precisa arder no nosso coração e alegrar, né? Eu ofereço sacrifícios de louvor. Adorem, chame a presença dele. Então se alegram com a bonança. Você vai se alegrar com a paz, com a realização. E por quê? Porque ele te leva ao porto seguro. Ele te coloca em condições. Sabe o que é interessante? Eu já vi pessoas sem trabalhar o ano inteiro, mas ter comida em casa. Eu já vi pessoas terem enfermidades, mas não ter um convênio médico super papapá, e está sendo tratado de uma forma especial lá no SUS, com tudo. Eu dei uma sorte tremenda, o médico me tratou, eu dei uma sorte, cheguei lá e encontrei alguém abriu uma porta, alguém liberou um caminho, e ele foi tratado igual quem é tratado no hospital particular. E aí você fala o quê? Um paga um convênio lá, às vezes de 5, de 6 mil reais por mês, e para conseguir a vaga lutou por ela. O outro de repente orou, chegaram lá, levaram, conversaram e entrou numa porta dessa e foi lá tratado do mesmo jeito, sem pagar nenhum centavo. Bonança. É Deus trabalhando por você, trazendo a sua prosperidade à tona, resgatando o que não era possível. Eu conheço uma centena pelo menos de pessoas que fizeram faculdade através de bolsa. Não tinha dinheiro, começou, e vai chegar no último ano, vai tirar o seu diploma, vai ser um profissional, e vai continuar a sua vida. E aí você fala assim, mas o outro pagou tanto. Pois é, mas eu fiz o concurso de bolsa, e atravessei, e alcancei, e o objetivo está aí na realização. Isso precisa estar dentro de nós, o agradecimento, né? O ser grato àquilo que Deus está fazendo, né? Reconhece Jesus, se estabelece na bonança, na paz, na realização. Deixa Deus ser Deus na sua vida, abre para Ele esse espaço. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Você acha que Deus permitiu Jesus para a cruz para depois dizer para você que não vai te ajudar, vai deixar você sozinho, vai deixar você na mão? Nós é que somos falsos. Nós é que começamos mas espera aí, eu não posso beber, eu não posso me prostituir, eu não posso ir na festinha, eu não posso ir no baile funk, eu fico tentando comparar estar com Jesus a nada, a um lixo, sabe? É engraçado, tem seres humanos que eles ficam tão preocupados em fazer essa comparação, que eles, mas espera aí, se eu me tornar cristão, então eu não posso não sei o que lá. Meu irmão, você pode tudo, mas nem tudo te convém, porque vai tirar você da presença,
vai tirar você da intimidade. Pensa bem, alguém que se torna alcoólatra, a família tem paz? Alguém que no casamento trai a mulher ou trai o marido, a família tem paz? Alguém que começa a ser mentiroso, o patrão quer um cara desse? Que engraçado. E aí o pessoal fala que é por causa da Bíblia, né? A Bíblia que é problema, porque ela fala não mentir, não roubar, não desejar a mulher do próximo. Não, irmão, o problema não é a Bíblia, é porque tudo aquilo faz mal para as pessoas mesmo. Então o que a Bíblia tenta mostrar é que Jesus nunca vai querer o seu mal, sempre vai te amar ao ponto de te levar às melhores coisas, a colocar você num privilégio ou numa posição de preparo, de cuidado, de vitória, de realização. Olha para Ele e não pensa naquilo que é orientado para não fazer, porque não vai te fazer mal. Pensa naquilo que você tem de bom quando você está com Ele. Um dia minha esposa conheceu vários rapazes, mas ela conseguiu escolher o melhor. Mentiroso, hein? Que mentira, né? Mas ela escolheu um. Ela que escolheu. Se eu quisesse, ela não quisesse, ela me chutava e acabava. Mas ela escolheu. Agora, é digno que a pessoa escolha um marido ou uma esposa e seja fiel a ele? É legal isso? Sim ou não? É? Pois é. Aí você escolhe Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. É legal que Ele seja alguém especial na sua vida? Ou é legal que você dê umas enganadas, umas mentiras, Aí que está, amado. Nós precisamos abrir o nosso coração para viver essa realidade, para viver o que Ele tem de melhor para nós. Porque infelizmente, desculpa aí, infelizmente, a maior parte dos crentes ainda não viveram 5% do que Deus tem para dar para eles. Se eu digo de boca cheia, posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu posso passar momentos de aflição? Posso, mas eu também posso ter riqueza. Eu também posso ter minhas viagens, os lugares que eu vou andar, os lugares que eu vou passar, as coisas que eu vou fazer pelas pessoas, né? Tem testemunhos que acontecem e você até esquece. Depois de anos alguém conta o testemunho e você nem percebeu que Deus usou a sua vida para abençoar uma pessoa, usou a sua vida para curar uma pessoa, usou a sua vida para ajudar uma pessoa. E quando aconteceu o contrário? Deus usou uma pessoa para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Nós esquecemos rapidamente. Por quê? Nós começamos a olhar tanto para o mundo que começa a embaçar a nossa visão. A gente perde o sentido. Agora imagina, se um dia ou você orou por alguém, ou alguém orou por você, e houve um milagre, por que não puderam haver outros? Por que não puderam acontecer outros? Conta para mim. De repente nós ficamos aqui e tivemos aí na quarta-feira um culto, nós ungimos aí os panos e tal. Eu não vou contar o testemunho que não é meu, mas uma irmã ligou para mim lá no WhatsApp e contou: não tinha lá a vaga, precisava da vaga e tal, e a coisa do tipo, minha filha podia perder a condição de trabalho dela por essa ausência de vaga, mas aí eu peguei o pano, coloquei em cima, falei: Senhor, e foi lá para a Secretaria de Educação conversar. Aí alguém falou: não tem sistema, não dá, não vai acontecer. Depois de um tempo ele vai e acha uma vaga, encaminha ela para a vaga e diz: fica tranquila, porque pode ir lá sua filha, porque ela vai conseguir o que ela falou. Lá ela não vai perder o emprego dela por causa disso não, ela vai ter a vaga e vai ter o emprego dela também. Aí você fala assim, ela ligou toda feliz: olha, a unção que foi feita trouxe isso, isso e isso. Não é legal? E por que você não pode fazer a mesma coisa? Abençoar pessoas. Abençoa, libera. Você já imaginou? A gente pega a Bíblia e vê milagres, 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 e depois esquece que nós estamos aí para fazer milagres. Escuta com a pessoa do lado e fala: você está aí para fazer milagre, irmão. Você está aí para fazer as coisas acontecerem. Você está aí para viver essa perfeita condição na presença do Senhor. Ele quer usar você, Ele quer a sua casa abençoada, Ele quer o seu relacionamento sentimental abençoado, Ele quer que você possa viver o melhor, mas o melhor, desculpa a honestidade, vai ter que matar o teu ego,
Eu vou lá, vou orar, o que vão achar disso? E se não acontecer? E se a pessoa não for curada? E se? O teu orgulho é muito grande, mata ele. Comece a deixar Deus ser Deus da tua vida e ver Deus prosperar a tua casa, prosperar a tua família, prosperar os teus projetos. É incrível, irmão, a gente às vezes não percebe o quanto Deus gostaria de prosperar a sua vida, de colocar você num lugar especial, de dar a você a realização. Eu falo para vocês, às vezes que eu viajei lá para a América, sempre Deus separa alguém para me abençoar, sempre. Eu chego, teve vezes eu chegar lá e preciso alugar um carro e tal, e aí a pessoa chegou para mim e falou assim: não, faz aí uma oração. Eu pedi um carro, mas o cara falou que não vai sair o carro, só vai sair o mês que vem. Mas se você orar e esse carro sair, essa caminhonete sair, eu faço o seguinte: a minha Transverse fica com você os dias que você estiver aqui, e eu fico com o outro carro que vai sair. Só Deus liberar o carro. Imagina, meu irmão, eu já estava de ponta cabeça, com a testa no pó. Senhor, libera o carro do homem, pelo amor de Deus. O senhor sabe quanto custa o aluguel de uma semana de carro lá? Vai $1.000 embora. Então, quer dizer, 2 semanas são $2.000, e de graça é melhor. Aí ele falou assim: você ora? Eu falei: oro. No dia seguinte ele me liga e fala assim: sujeito, Deus te ama. Eu falei: é mesmo? O que aconteceu? Alguém lá ia buscar o carro, teve um problema, não foi buscar. O cara falou: se você vier aqui agora, você leva a caminhonete, a acho que era 350, você leva agora. E ele falou assim: eu estou indo buscar agora. Eu falei: eu chego só amanhã. Ele falou assim: vai na rua tal, no número tal, você vai ver, eu estou mandando uma foto do carro para você. A chave está embaixo do tapete, a porta está aberta. Eu falei: eu vou preso. Eu vou abrir o carro dos outros, num lugar que eu não conheço, numa rua que eu não conheço, vou sentar, pegar a chave embaixo do tapete, ligar o carro e ir embora. Mas $2.000 são $2.000, né, irmão? Eu fui, cheguei lá, mandei, me levaram lá, eu parei, aquele carro, o número é esse, aquele carro bege, tal, não sei o que, puxei a porta, ela abriu, falei: tem que ser. Levantei o tapete, a chave estava lá, imagina, fui embora. Fiquei 2 semanas e um pouco com o carro dele, e falei para ele: eu preciso te devolver o carro. Ele falou: não estou precisando desse carro não, minha mulher não dirige. Eu falei: não, mas eu tenho que ir embora para o Brasil. Ah, bom, então tá. Aí pegou o carro de volta. Falei para ele: quanto eu te devo? Nada, me deve nada. Cara, você foi uma ferramenta de Deus para me abençoar. Eu falei: eu fui uma ferramenta, porque eu precisava. Ele ia para um lado de neve, e a caminhonete é boa, cidade de Newton, lá no lugar que ele ia, é ruim de andar com um carro que seja com pneu normal, e essa caminhonete tinha o pneu travado, aqueles que é de borracha travado. Aí eu falei: poxa vida, eu sou um cara muito usado mesmo, muito usado. Você já deixou Deus te usar? Você sabe o que Deus pode fazer? Aquele dia, eu, Marcos, ganhei $2.000, porque eu não tive que pagar nada. Você já pensou nisso? O que Deus quer dar na sua mão, e você não está entendendo a manifestação do Senhor para a tua vida. Talvez você orar por uma pessoa, sem saber quem é, e depois de um tempo você descobrir que Deus quer abençoar você. Aquela pessoa volta para te abençoar. Eu orei por uma pessoa aí uma vez, Deus revelou, contou lá o que tinha que contar. Eu não sabia de nada, não conhecia a pessoa, mal conhecia, pastor Marcelo que me levou lá. Mas depois daquilo, o que aconteceu? Nós ficamos acho que 4 ou 5 anos usando uma chácara que ele conseguiu de graça para nós. Todo o trabalho aí de encontro face a face era naquela chácara, e nós conseguimos aquele lugar através daquela pessoa. E eu fui lá, simplesmente, o pastor Marcelo falou assim: ele quer te conhecer e tal, e quer uma oração. Eu falei: pois não, vamos lá, fomos lá. Chegou lá, Deus usou, revelou, oramos, ele foi embora para um lado, foi embora para o outro, daí em diante ele se moveu para ajudar a igreja nesse sentido. Agora, o que você está fazendo hoje? Vai, o que você está fazendo hoje? Você está reclamando que o seu salário é baixo? Está reclamando que não consegue o emprego que você queria? Está dizendo que a sua empresa não prospera? Está dizendo o quê? Pois Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer liberar da tua vida algo grande. Quem reconhece Jesus se torna sábio para considerar a benignidade do Senhor.
Deixa eu ler de novo. Quem reconhece Jesus se torna sábio. Para quê? Para considerar a benignidade do Senhor, para entender a bondade de Deus, para saber que Ele opera, para saber que Ele está sempre olhando para você. A Bíblia diz que Ele abre porta onde? Não tem porta. Há uma promessa de transformação, de multiplicação, que está na sua cabeça, está sobre a sua vida, e de repente você está engolindo ela. Não engole não, vomita, põe para fora, libera, abençoa. Muita gente chega na empresa, ouve alguém falar para ele: pô, eu estou cheio de problemas, as coisas não estão boas, está isso, está isso, está isso. Ele fala: é mesmo, as coisas hoje não estão boas mesmo, e parece que vai piorar. É mesmo, vai piorar. E eu também estou com falta de saúde. É mesmo, todo mundo está com falta. Cadê a sua oração? Cadê a sua boca profética? Cadê a sua palavra de cura que você vai soltar sobre essa pessoa? Você tem a sua ferramenta estabelecida, o poder de Deus está sobre você, mas você acha mais fácil ficar, sabe, contando piadinha para ver se alegra, tomando uns goró para ver se o outro fica mais feliz. Esquece isso. Você tem algo que eles não têm, que eles precisam. Você tem a presença, o poder e a autoridade de Deus. Quando você libera, você transforma. Quando você libera, você muda a visão das pessoas. Só que está precisando você ir para cima. Diga, ir para cima. Perder a vergonha. Eu não vou falar para você ser sem vergonha que fica mal, mas coloca ela de lado. Começa a abençoar as pessoas. Chega perto deles, diz para ele: olha aí, em nome de Jesus eu profetizo que a tua vida vai ser maravilhosa. Eu profetizo que tua casa vai ser uma bênção. Eu profetizo que teus filhos serão uma grande realização. Eu profetizo que saúde será algo cotidiano para você, todo dia. Nada vai te faltar. Você vai fazer a diferença. Amado, tem gente que pensa que para ter muito dinheiro precisa às vezes de uma fábrica. Eu já conheci na época da bispa, eu peguei amizade com um senhor, que ele era pipoqueiro na porta da Metodista. E eu não lembro, acho que foi 3 filhos que se formaram lá. 3 filhos fizeram faculdade e ele pagava com pipoca. E aí? Como é que é isso? Quanto custa uma faculdade hoje, mais ou menos? 2.000? Vamos falar, 1.500 mais as despesas tradicionais que fica lá, uns 2.000 por mês. 3 são 6.000 reais. Ele comia, a mulher dele comia, ele tinha lá o carro dele, as coisas dele, tal, e 6.000 por mês para pagar a faculdade das crianças. Aí você fala assim, com pipoca? E agora? Explica para mim. A prosperidade de Deus não precisa de muita coisa, precisa da tua liberação, teu coração nas mãos dele. Deus quer fazer coisas maravilhosas sobre a sua vida. Eu estou batendo nessa tecla para você acordar. Não é, mas apóstolo, eu vou na igreja 2 vezes por semana. Querido, se eu fosse 2 vezes por semana até a porta do restaurante, ali de cima, eu sentiria cheia a minha barriga? Eu posso ir até a porta do restaurante, eu até posso sentir o cheiro do churrasco, mas é diferente de eu comer o churrasco, de eu trazer para dentro de mim aquela saúde que a comida mobiliza. Entra na igreja, mas muda agora a tua configuração. Venha para fazer a diferença. Comece a pensar: Senhor, usa a minha vida porque eu quero ser uma ferramenta tua. Eu quero fazer a diferença no lugar que eu chegar. Eu quero ser conhecido pela tua presença. Porque viver sem acreditar não é viver, é sofrer. Você viu quanta gente fala assim: hoje eu não estava nem bem para ir para a igreja, eu não estava legal. Não leva mal, o apóstolo, eu não estava legal para ir para a igreja hoje. O que a igreja é para essa pessoa? O que a igreja é? Porque veja, eu ia para o clube quando eu queria jogar bola. Quando eu ia no MESC, para jogar bola com o pessoal lá do paredão. Eu ia lá para brincar com os camaradas, para tomar lá a cerveja, mas eu não ia lá porque, olha, hoje eu não estou bem para ir lá. Por quê? Porque eu machuquei a canela, porque eu torci o pé. Aqui é o contrário.
Aqui eu venho porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso que guarda, que cuida de mim. Aqui eu quero ser participante da glória dele, porque eu sei que toda vez que eu ministrar a glória dele para alguém, eu sou abençoado primeiro. Eu costumo dizer uma frase que eu ouvi, ficou gravada no meu coração: a minha cura está no altar. Toda vez que eu estou ministrando para vocês, eu estou orando por enfermos, eu estou sendo preenchido pela glória de Deus, fortalecido pela presença do Senhor. Agora, como você vai se encher? Quando você começar a pegar pessoas para levar para a célula, quando você começar a falar assim: não, tem um vizinho lá que não está legal, e eu vou levar ele para a igreja, para ele receber uma palavra, para ele ser fortalecido. Eu vou pegar aquela pessoa que está doente lá no hospital, e eu vou pegar um pano, uma toalhinha, vou levar lá, apóstolo, ora em cima, vou levar e colocar em cima da pessoa lá, para que ela seja curada. Eu vou começar a ser uma ferramenta de transposição da glória de Deus. As pessoas vão ver o que Deus pode fazer. Eu era assim, recém-convertido, novo de conversão, não de idade, mas de conversão, tinha já 30 e poucos anos, né? Mas uma senhora mostrou para mim muito uma força que ela tinha quando ela ia pregar e tal, né? E outro dia o Marcos falou sobre ela, né? A irmã Laura, né? Ele falou sobre ela e foi interessante, porque a gente estava conversando, ele falou assim: tem uma irmã que era assim, assim, assim. Ela já era de idade, né, avançada, naquela época, quando eu comecei. A Aliança da Paz tem 20 anos, e ele falou: ela continua aí ainda, né, falando da palavra e tal, e tal, e tal. E aí você fala assim, ela foi uma das pessoas que chegou para mim e falou assim: eu estou vendo você com uma bandeira na mão. Eu falei: é mesmo? Como é que é essa bandeira? Eu não sei, não conheço. Mas como assim? Ela tem uma cor mais ou menos assim, assim. Aí eu fui lá e catei um atlas, e trouxe e tampei todos os nomes dos estados, né? Para ela não saber, porque tinham falado que eu iria para Boston, e eu não queria ir. É o estado de Massachusetts. Eu não queria ir de jeito nenhum. Estava bem reticente com isso. E aí ela pegou e falou assim: eu estou vendo a bandeira balançando sobre a sua cabeça. Eu não sei, eu não conheço essa bandeira, eu não sei de onde é. Eu falei: essa velhinha está com sacanagem, ela vai falar o nome, vai fazer alguma coisa. Tampei tudo, peguei um papel, colei tudo. Falei para ela: olha o atlas. Ela olhou, passou, essa aqui, ó. Quando eu arranquei o papel, Massachusetts. Deus usa não o rico, nem o poderoso, nem o muito sábio, mas aqueles que têm o coração aberto para Ele. Ela mostrou para mim que ela era muito mais íntima de Deus do que eu era. E aquilo mexeu muito com a minha cabeça da minha esposa, porque eu falei assim: uma pessoa tão simples conseguir ter uma revelação tão poderosa de enxergar, porque a gente enxerga, mas depois passa e esquece. Não, ela desenhou na cabeça dela: é assim, me mostra que eu te falo. Agora, o que você está fazendo, meu irmão? Deus está querendo mudar a tua casa, fortalecer, mudar a tua estrutura, abençoar você, trazer coisas maravilhosas sobre a tua vida, e você está sentado esperando. Chega uma hora que a gente tem que entender que viver sem acreditar não é viver, é sofrer. Quem faz faculdade, mas não vai exercer, ele percebe depois que aquilo lá não foi bom para ele, não teve utilidade. E nós precisamos começar a entender isso. Nós estamos na igreja não simplesmente para ser mais um prego na cadeira, mais um paninho no... Não, nós somos parte do corpo de Cristo. Você já conseguiu ir a algum lugar sem levar o seu dedo? Sem levar a sua mão? Já conseguiu? Eu fui, mas minha orelha não foi. Não existe. Você é parte do corpo de Cristo. Aonde Cristo estiver, você deveria estar. Ele quer fazer milagre através de você, e você está aí para isso. Quando você entender isso, você vai falar: não, eu preciso, porque tem momentos difíceis, isso faz parte da nossa vida, porque nós temos sonhos, projetos, e quem não tem objetivo, sempre estará à disposição de tudo que acontece no mundo, não exercendo a força e a fé, para delinear uma nova visão para a sua vida. Quando você não tem objetivo, você é levado pelo vento. Vem alguém e diz para você: olha, eu não sei não, você está feliz nessa igreja?
E a pessoa fica, como assim? Não, você sabe que isso aqui já não é mais legal, e você vai embora. E daqui a pouco você vai embora da outra igreja também. E daqui a pouco nem mais crente você quer ser, porque você vai sendo levado. Mas quando você tem um objetivo, você fala, não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Com Ele eu vou saltar muralhas, eu vou fazer coisas tremendas, eu vou viver todas as promessas do Pai, eu vou andar nesse caminho, minha casa vai ser abençoada, eu vou ver a glória de Deus. Sabe, às vezes o pessoal fala assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma casa. Você sabe onde começa a compra de uma casa? Quando você começa a desejar, quando você começa a sentir, aí eu queria muito, aí você começa a ir colocar os seus olhos, aí você começa a colocar os seus pés, aí você começa a chegar àquele lugar, aí você começa a desejar, é onde Deus vai poder começar a operar na sua vida. Quando você se permitir ter o desejo, você vai ter a realização. Quando você não se permite começar a ter o desejo, tudo vai começar a ser sombrio, vai ser historinha. Tá bom, é fácil assim, tenta comprar. Já ouviram isso? Tá, até parece, não sei o que. Aí a pessoa vai, daqui a pouco Deus começa a abrir porta, liberar caminhos, abençoar, e quando você menos espera, alguém abre espaço para você passar, alguém coloca você naquele lugar, e você nem sabe direito como foi. Aí você fala, eu não sabia que isso ia acontecer, mas aconteceu. Eu não sabia como ia comprar, mas comprou. Eu vejo testemunho das pessoas, eu fico acompanhando e só dizendo, só o Senhor é Deus, não há outro. Deus é maravilhoso para nos presentear e nos abençoar com coisas maravilhosas, com o impossível mesmo, aquilo que você não acredita, mas você está com objetivo, com propósito, está seguindo, né? Davi, ele descobriu o caminho da bonança. A gente olha para Davi e fala assim, Davi começou como um pastorzinho de ovelha, mas terminou como rei. E aí ele diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele achou o caminho, e foi de uma forma especial. O caminho da força em meio à guerra é a importância de ter um porto seguro todo o tempo. Você reparou, quando você vai lendo os salmos de Davi, ele começa a falar nos salmos dele, o que ele faz? Tem hora que ele fala assim, o inimigo queria comer as minhas entranhas e blá 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 blá. Você começa a ver que ele estava passando um momento de muita aflição, mas daí mais para frente ele começa a glorificar, a agradecer, a dizer. Aí você fala assim, ele passou, ele venceu, ele foi, mas em todo o tempo ele está segurando na mão de Deus, ele não está sozinho. Por isso ele tinha liberdade de ir falando com Deus, de chorar aos pés de Deus, de pedir ajuda, de pedir a proteção, porque ele tinha um objetivo, ele tinha um porto seguro, ele sabia que o caminho da bonança dele, da realização dele, estava em Deus. E o seu caminho está onde? Porque quando vem a aflição, o que é que você faz? Chora, reclama, xinga, fica bravo. Não aconteceu, porque eu sabia, todo mundo sempre consegue, eu não consigo, eu sou o pior de todos, blá 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 blá. É isso? Começa a abrir o seu coração para lembrar, há um Deus sobre a sua vida, e Ele é o seu porto seguro. É por isso que a gente fala, Ele abre porta onde não tem porta, Ele te coloca por cima e não por cabeça, e não. Eu começo a entender, poxa, Deus tem uma promessa recheada para a minha vida, e eu preciso prestar atenção na promessa que Ele fez. Deus, Ele não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Ele tem a promessa. Agora nós somos frágeis, qualquer coisa me tira da promessa. Você está aqui, de repente combina, nós vamos, sei lá, vamos passear amanhã, vamos, aí alguém vem e fala assim, sabe o que aconteceu? Falaram que vai chover amanhã toda. O que você faz? Vira para o lado e dorme. Por quê? Porque você fala, eu não vou tomar chuva. Pensou, vou sair de bicicleta, né, na chuva? Vou nada, não vou não. Mas se você é aquele crente descarado, aquele crente realmente, o que você faz? Vai orar. Senhor, agora é nós, agora eu vou orar aqui, vou clamar, vou pedir, Senhor, para essa chuva, muda essa história, eu tenho esse projeto, é um projeto. E sabe o que Deus faz? Suspende a chuva, tá?
Eu gosto de brincar com os jovens. Eu acho que jovem é mais fácil da gente lidar, porque a gente provoca eles e eles respondem. Então, quantas vezes eu fazia isso na época de acampamento de jovens? Amanhã vai chover, não, nós vamos orar e amanhã não vai chover. E no começo eles ficavam meio assim, mas depois de um tempo falaram: apóstolo, vamos orar porque disseram que vai chover. Eles iam para cima. E é essa a verdade. O que é que você está querendo mudar na sua história? O que é que você é fiel com Deus? Porque tem gente que recebe dinheiro e se perde, tem gente que recebe poder e se perde. Mas o que é que você está querendo ver mudar na tua vida? Porque não adianta findar o ano e você dizer assim: esse ano não foi bom. Tá, e você vai fazer o que com o ano que vem? Qual vai ser a mudança? Qual vai ser o projeto? Qual vai ser o objetivo? O que é que você espera que aconteça? Por isso que a gente convida vocês para orar na virada do ano, que é assim: vamos começar bem, vamos começar diferente, vamos começar falando com quem pode, vamos falar com quem manda, vamos falar com quem pode tomar atitude, vamos falar com Deus, porque Ele pode. Tudo, não, fica comigo que eu sou um cara legal, você vai em casa, come lá um pedacinho de carne, querido, você não quer um pedacinho de carne, nem quer um diazinho melhor, você quer uma vida transformada, é diferente. É diferente. É necessário que a gente se posicione, que a gente se estabeleça, que nós possamos demonstrar aquilo que nós acreditamos. Alguém acredita no poder de Deus? Você acredita que o poder de Deus está estabelecido sobre a sua vida? Então, é nosso. Nós precisamos viver isso. Mas apóstolo, às vezes eu oro e não acontece na hora. Não acontece mesmo. Porque você pede, mas Ele sabe o tempo exato para te entregar. E Ele entrega. Só fique tranquilo que Ele entrega. Pode levar, né? Daniel lá levou 19 dias, 17 dias, né? Levou lá um tempo, mas o anjo foi lá e falou: eu estava lá guerreando, mas eu vim. Mas desde o momento que você fez a primeira oração, Deus já deu ordem e nós preparamos. Quer dizer, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Não importa, irmão. Acredite que é um tempo de mudança. Eu quero provocar você a um tempo de mudanças. Chega de ser reclamão, chega de ser o camarada que acha que, sabe, o vento leva, o vento traz, as pessoas atrapalham. Não, você é cabeça, você foi colocado para ser aquele que orienta. Tem pessoas que são empurradas, mas tem pessoas que são aqueles que levam as outras pessoas. Você foi escolhido para levar, você foi escolhido para ser a direção, você foi escolhido para ser aquele que dá força para as pessoas, mas através do que? De Jesus Cristo. Porque Jesus pegou aqueles 12 e levou com Ele? Será que Ele estava se achando sozinho? Eu quero 12 empregados para andar comigo. Será que era isso? Ele queria treinar, Ele queria mostrar para eles que tudo que Ele fazia, eles poderiam fazer, que toda a obra de Deus na terra, Jesus estava passando para eles. Então vocês vão curar pessoas, vocês vão expulsar demônios, vocês vão libertar pessoas, vocês vão fazer isso. E eles fizeram. Mas Ele deixou uma frase lá, um pedaço do versículo que é muito forte, que Ele fez coisas grandes, mas Ele disse para eles: vós fareis coisas maiores. Caramba, o que pode ser maior? Ele curou, Ele levantou defunto, Ele multiplicou pão e peixe, o que Jesus fez, o que pode ser maior? Sabe o que Ele estava dizendo? Eu vim de Deus, e eu tenho, vamos dizer assim, um preparo, eu me preparei para isso. Vocês não. Para vocês vai ser uma resposta maior ainda do que é em mim. Eu curei algumas pessoas, vocês vão ter a liberdade de curar muitas pessoas. Você imagina Pedro na primeira ministração dele, Atos 2, primeira ministração, quase 3.000 pessoas se converteram. Uma ministração. Jesus ia nos lugares e falou com 120 num lugar, falou lá com 70 no outro, falou com algumas pessoas, 500 no outro lugar, mas ele, na primeira, quase 3.000 pessoas se converteram. Na segunda vez que ele vai falar, quase 5.000 pessoas se convertem.
Eu fiz coisas grandes, mas vós farei coisas ainda maiores. Quando você entender quem você é, a sua palavra não vai ser simplesmente uma palavra qualquer, vai ser a palavra dirigida através do Espírito Santo para a transformação das pessoas. Deus tem muita coisa para fazer e Ele quer usar você. Davi descobriu que só Deus pode mudar as coisas impossíveis para nos abençoar. Será que nós seremos capazes, de entender os mistérios de Deus para vivermos todas as suas promessas? Porque, amado, eu vou ser bem sincero para você. Quando eu era jovem, eu fui católico, e naquela época, na minha cabeça, na minha concepção, não estou falando dentro da igreja, nem estou falando de padre, nem estou falando de mim, na minha concepção, eu ia até lá, ouvia o que ele ministrava, achava bacana, tomava lá o banho da água benta, me achava assim purificado, e ia embora. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse ter diálogo com Deus, que eu pudesse falar e ouvir Deus falar comigo, de eu ter revelações da parte do Espírito Santo. Nunca imaginei isso. Quando eu comecei a conhecer isso, alguma coisa gritou dentro de mim. Cara, é muito louco, muito doido. Que negócio é esse de falar em línguas estranhas? Que negócio é esse de receber da parte de Deus, através do Espírito Santo, o que vai acontecer na vida de alguém? Que negócio é esse de orar pelo enfermo e ele ser curado? Que negócio é esse de expulsar o demônio e a pessoa ser liberta? Que loucura é essa? E foi isso que me chamou muita atenção. O que Deus pode fazer é muito mais do que aquilo que nós achamos que Ele pode fazer. A gente vem, entra pelo corredor, vai até o fundo, passa na cantina, às vezes toma um café lá, vem aqui, ouve um louvor muito legal, participa, se enche de alegria, recebe uma palavra e vai embora, passa, toma outro café, pega o corredor, vai embora para sua casa. Mas isso não é a manifestação que Deus tem para você. O que Ele tem para você não acaba, ou nem começa quando você entra aqui. Essa manifestação está em você o dia todo dia. Essa unção está com você indo para a sua casa, para o seu trabalho, na rua, aonde você chegar, aonde você for, de manhã, de tarde, de noite, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer cidade, em qualquer lugar. E Ele não está desejando simplesmente que você compre uma Bíblia nova. Ele está desejando que a Bíblia passe a incorporar o seu coração, que você comece a lembrar da segurança que Ele te dá, dessa ligação poderosa que Ele tem com você, de manhã, de tarde, de noite, feriado, viagem, não importa aonde você for, Ele vai estar com você. Quando você quiser, comece a orar, comece a clamar dentro do carro, comece a falar com Ele no caminho que você estiver fazendo, e você vai começar a sentir a cabeça ficar arrepiada, você vai começar a sentir algo diferente em alegria, talvez você comece até chorando, mas daqui a pouco isso vai entrar dentro de você de uma forma tão grande, que você vai sentir a presença de Deus em você. Por quê? Porque Ele não nega o seu amor, nem o seu carinho, Ele não nega. Ele só está esperando você chamá-lo. É uma segurança, É engraçado, nós às vezes temos medo. Será que nós nos disponibilizaremos a entender qual o caminho para viver a perfeita paz? A gente vai entender que a nossa comunhão com Ele tem que ser mais profunda. Você já viu alguém casar sem namorar? Eu vi uma moça, eu vi um rapaz, e daí um dia a gente escreveu um bilhete para o outro, vamos casar, e casou, e deu certo. Não sabe nem quem é, nem sabe nem de onde veio, não sabe de onde mora, não sabe a idade, não sabe o que pensa, não, tem que chegar perto, porque quando chega perto que a gente começa a se conhecer, a gente começa a ver coisas que são interessantes para nós, particularidades que falam com o nosso coração, e a mesma coisa espiritual. Nós precisamos viver a presença de Deus, nós precisamos viver as promessas do Senhor, nós precisamos acreditar que não é só um momentozinho, não é um descarregozinho. A igreja não é o lugar do descarrego,
é ao contrário. A igreja é um lugar de encher você, de abastecer você, para você sair daqui e crescer cada dia mais, entender a manifestação da palavra e ser cheio do poder. Quem olhar para você tem que enxergar Jesus Cristo. Quem olhar para você tem que sentir que Ele está de frente com uma promessa. Isso precisa acontecer, porque caso contrário, a gente perde o ânimo, a gente cansa, a gente começa a reclamar da música, reclama da altura do som, reclama das coisas. E eu fui no banheiro, não tinha papel higiênico. Aí eu fui lá tomar água e a água não estava gelada. As coisas começam a ser engraçadas. Eu vi muitos, na época que eu era diácono, eu vi muita reclamação assim. Porque eu fui lá e o trinquinho do banheiro estava quebrado. Eu fui lá, eu falei, engraçado, quando eu ia na igreja católica não tinha banheiro. Tinha. Eu ia na Matriz, esses lugares aí, nem lembro se tinha, não sabia, não conhecia. A gente ia, assistia lá a missa, buscar lá e ia embora para casa. E acabou. Nós não, a gente tem o banheiro, tem a cantina, tem a cafeteria, tem o não sei o que lá, tem aí a área de... Apóstolo, está faltando vaga no estacionamento. A gente começa a perceber que nós estamos ficando presos a coisas pequenas e perdendo as grandes coisas que Deus tem para nós. Seja aquele que vem para receber, para se encher, para se fortalecer, sabe? Quando eu falo receber, não é chupar, é para você se fortalecer, aprender, para que você vá embora cheio. Jesus ensina a seus discípulos que não existe tempestade que possa atrapalhar os filhos de Deus de receber a perfeita paz. Não existe tempestade. Seja qual for a dificuldade que vier contra a sua vida, não vai atrapalhar a perfeita paz que Deus te deu. Ele vai abrir para você caminhos. Lucas 8, 23 fala assim: e navegando eles, adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria das águas, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? A tempestade, ela existia, estava acontecendo, mas é engraçado, porque quando Jesus vai falar com eles, ele vê eles desesperados. Eles eram, naquele momento, seguidores de Cristo? Sim. Eles estavam próximos de Jesus? Sim. Eles estavam aprendendo com Jesus? Sim. Mas teve tempestade? Sim. E você é cristão? Tem tempestade? Agora você corre, foge, desaparece, diz que não vai mais para a igreja? Tem um monte de crente assim. Eu não aguento mais essa vida de crente. Que é isso? Quando nós olhamos para a tempestade, a gente busca quem pode resolver a tempestade. Foi o que eles fizeram. Jesus estava, sabe, fazendo o quê? Dormindo. Você pode acreditar nisso? Por que Jesus estaria dormindo no meio de uma tempestade? Porque a tempestade não é maior que Jesus. Jesus é maior que a tempestade. Quando você tem a tranquilidade de ser maior que o problema, você olha para o problema e não tem medo dele. Jesus não tinha medo do problema. Ele simplesmente foram lá, chamaram Jesus: Jesus, nós temos uma dificuldade, um problema grande aí, a tempestade, vai matar todo mundo. Ele volta para eles e diz o que para eles? Homem sem fé. Ele não chegou e falou assim: por que vocês não me chamaram antes? Quando começou, o barco está fazendo... Ele olhou para eles e disse assim: se vocês quisessem, vocês tinham mandado a tempestade parar. Fala para a pessoa do lado: a tempestade, quando você mandar, tem que parar. Ela vai parar. Fala para ele: onde é que está a sua fé? Jesus sempre traz a bonança para os seus queridos. E de repente essa bonança precisa estar aqui, para a gente entender uma coisa: Ele quer que nós nos entreguemos à sua orientação. Nós precisamos estar ligados nisso.
Caso contrário, não tem como. Ele fala assim: bom, eu estou ensinando vocês. Vocês precisam aprender que essas tempestades não vão parar vocês. Ei, está virando o ano. Mas 2023, como vai ser? Tem crente aí, maravilhoso. Teve gente que já ficou assim: não posso dizer não, porque eu não sei se o exército, eu não sei se não sei quem, eu não sei se... Irmão, nós sabemos que as coisas, a tempestade pode vir, mas se Jesus estiver no seu barco, o barco vai afundar? Jesus garante a paz. Ele garante a paz. É isso que nós precisamos começar a entender para viver. Essa paz é uma promessa. Essa paz não é simplesmente, olha, eu vou tentar pegar uma paz para mim. Não, é uma promessa. Ela existe e você pode pegar se você quiser. Basta você buscar por Jesus. Ele precisa fazer parte dos seus dias. Se ele estiver até dormindo no seu barco, ainda funciona. Se ele não estiver nem atento a você, quando você chamar, ele funciona. Não tem perigo. Mas o que ele quer que você faça? Exerça a sua fé. Ele queria dizer para eles: eu não estou apenas com vocês, eu estou em vocês. Dá para entender isso? Quando ele falou para eles assim: cadê a fé de vocês? Ele não estava dizendo para eles assim: poxa vida, vocês são mais fracos que eu. Ele queria dizer para eles assim: olha, eu estou aqui para colocar dentro de vocês o que eu recebi. Ele recebeu do Pai, ele recebeu a manifestação, ele queria que eles tivessem essa manifestação. Só assim eles poderiam fazer milagres. Agora eu pergunto para você: Jesus está dentro ou fora aí do seu coração? Se ele está dentro do seu coração, então a autoridade que Jesus usou é a autoridade que você tem. E agora, o que a gente faz? Se a autoridade que Jesus tem já passou, você já recebeu. Eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se eu entendo essa palavra como algo verdadeiro, então agora é hora de eu fazer aquilo que Jesus fazia. Ele entrava e quando ele encontrava um problema, ele determinava: mas apóstolo, como é isso? Ele disse: tudo que pedires em meu nome eu farei. Mas também tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vou fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quer dizer que você tem uma chave fantástica na sua mão? Quando você acreditar que esse Jesus não é aquele lá do crucifixo na parede, também não é aquele da fotografiazinha que o pessoal carrega, mas é aquele que foi para a cruz, que ao terceiro dia ressuscitou, que subiu, está sentado à direita do Pai e intercede por você, você vai lembrar que Ele já está bem dentro do seu coração, que Ele já está dentro da sua vida, e eu vou poder usar essa ferramenta para transpor, passar por sobre, ir além. Eu preciso abrir meu coração. Ele estava dizendo: a perfeita paz já está no coração de vocês, basta acreditarem em mim e realizarem. Acreditar nele e realizar. Como é que vai ser 2023? Você vai determinar e vai realizar, seja qual for o teu pedido, seja qual for aquilo, a tua necessidade, você tem um porto seguro, você tem uma promessa de bonança, você tem uma palavra profética sobre a sua cabeça, e você vai apenas usar o que te foi entregue. Diga: é meu, por herança. Amém? Há uma herança que é nossa, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que viu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele fala assim: esse meu filho foi aí, pagou o preço, mudou a história de vocês, e a partir de agora, vocês são discípulos. Vocês têm a visão apostólica, vocês têm uma missão, tá? Vocês têm uma missão, e essa missão é fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. Quando Jesus teve que pregar, sabe, tem 3 anos só, ele teve que fazer um monte de coisa para poder fazer o quê? Estabelecer. O que foi que ele começou a fazer nesses 3 anos? Ele pregava, ele ministrava, libertava as pessoas e curava as pessoas.
Nesses 3 anos, esse movimento que ele fez de ministrar, de curar, de libertar, foi o suficiente para todo mundo saber quem era o Nazareno. Ó, o cara, onde ele chega, se tem um endemoniado é liberto, se tem um enfermo, ele é curado, se tiver um morto perigoso, levantar. E aí aquilo foi ficando cada dia mais patente. 3 anos trouxe uma grande transformação. Agora, nós estamos de hoje para amanhã, para começar um ano, e você precisa acreditar, se posicionar, porque o teu ano 2023 vai ser totalmente diferente. Agora você sabe que ainda que tenha tempestade, Jesus está no seu barco, e estando no seu barco, o milagre vai acontecer, a bênção vai se manifestar. Não há impedimento que possa bloquear o que Deus já prometeu para você. Ele prometeu, está na Bíblia, as coisas estão na Bíblia, a gente simplesmente pode ir lendo e pegando, porque faz parte. Para que nós possamos assumir um ano de grandes realizações, precisaremos nos disponibilizar a viver em Cristo a perfeita paz. O que é a perfeita paz? Ter uma convicção, não importa o tamanho da tempestade, Jesus é maior que a tempestade. A perfeita paz, entendeu? Não pode, mas olha, o cara está com N problemas, mas Jesus pode resolver todos eles. Ele me dá essa condição. Então não existe paz mais perfeita do que Ele. Onde Ele está, alguma coisa acontece, alguma coisa se estabelece. Creia, Jesus quer transformar seu ano de 2023 num ano de bonança e de grandes realizações, e você precisa estar pronto para isso, abrir o seu coração, né? Nós cremos nisso. Eu falei isso muitas vezes já, e é verdade. Aí, as estrelas, elas brilham mais de dia ou de noite? De noite, né? As estrelas brilham no escuro. As estrelas, à noite a gente olha, ela dirige, lá está o Cruzeiro do Sul, lá está as Três Marias, lá está não sei o que. E os caras que dirigem barco, eles pelas estrelas conseguem se localizar. Então as estrelas, elas no escuro têm um brilho muito forte. Só que tem uma coisa engraçada, aquele brilho da estrela vem da onde? Do sol. Então o sol, mesmo estando numa posição que para nós é fora dos nossos olhos, ele reflete nas estrelas. O que a Bíblia fala sobre o sol da justiça? Sobre Jesus Cristo. Ele sempre vai fazer você brilhar, Ele sempre vai preparar você para ser alguém diferente no meio das tempestades. Não importa a tempestade de quem seja ou de que área seja, quando o sol da justiça bater na estrela, tocar em você, você vai brilhar demais, e vai iluminar, e vai dirigir, e vai realizar, e todos vão saber que você é uma pessoa especial, né? Você é alguém que pode fazer coisas tremendas, né? A bonança, para que possa viver a perfeita paz, para atingir lugares nunca antes alcançados. Diga, eu atingir lugares que eu nunca alcancei. Eu vou fazer coisas maravilhosas que eu nunca fiz. Minha boca vai profetizar coisas grandes que eu nunca profetizei, e eu verei o poder de Deus se manifestar sobre esta terra, através da minha vida. 2023 será um ano maravilhoso, um ano que vai trazer uma paz especial sobre a minha casa, sobre a minha vida e a vida daqueles que estiverem perto de mim. Amém? Você crê nisso? Profetiza aí, filho do homem. Entender as maravilhas de Jesus é muito mais profundo. A gente fica às vezes preso nas coisas pequenas e não consegue enxergar tudo que Ele está fazendo. E imagine que tudo que Ele está fazendo não é nem para esta terra, é para que você possa ir com Ele para a glória. Aqui nós olhamos às vezes uma coisinha bonitinha, a gente fala, nossa, você não sabe como é lindo, você não sabe. Quando a gente vai falar do céu, lá em Apocalipse, fala que as ruas são de
ouro. Os muros são de jaspe. E tem muita coisa lá fantástica. Então, se eu começar a me liberar, eu vou começar a perceber que o que Deus já tem aqui vai ser muito mais lá. O que é que você precisa para a sua vida terminar bem esse ano? Fé. Diga: eu preciso de fé. Eu preciso exercer a minha fé, porque Deus vai usar a tua vida de uma forma especial.